as águas de cada lado. Queremos te pedir que olhe por todos aqueles que estão em momento de desespero e dificuldade, e que o Senhor abençoe o expositor dessa noite, amparando, intuindo na transmissão da tua mensagem, Senhor. E recordando as tuas palavras, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que assim seja, Senhor. Assim seja. E vamos, então, passar a palavra para o Samuel, que vai falar para nós hoje sobre o batismo de Jesus, conforme já está projetado aí na tela. Então, seja bem-vindo, Samuel, a palavra é sua. Muito obrigado. Vamos fazer algumas reflexões sobre esse tema, o batismo de Jesus, baseado no Novo Testamento. Então, o primeiro aspecto que nós podemos já desdobrar é que esse ensinamento ele tem ângulos de visão em que nós precisamos trabalhar. O primeiro ângulo é o ângulo externo. O que essa passagem, o batismo de Jesus, tem a ver com as condições externas da vida? E nós temos um segundo aspecto, que é o ângulo interior, né? O que essa passagem fala da nossa intimidade, né? Que essa passagem fala da nossa intimidade? Vê se é o meu aqui, deixa eu ver como é que está aqui. Eu acho que o meu, ele está zerado agora, não está? Tá, era o meu mesmo. O que essa passagem mostra, retratando a nossa intimidade? Então, nós vamos tentar fazer um paralelo dos dois ângulos para que o nosso entendimento seja mais amplo. Vamos começar com o primeiro versículo, que está no versículo 13. Ele não passou aí para o... Ele não passou aí no... Só passou aqui no meu. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Vamos ver se... Ah, agora deu. O pessoal está acompanhando aí o versículo 13? Né? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele cresce aí. Não, ele não cresce, não. Então, vai ter que ser baixo mesmo. O versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Né? Dentro dos aspectos exteriores, nós vamos primeiro olhar que no processo do desenvolvimento do ser, primeiro nós trabalhamos a justiça para depois nós fundamentarmos o amor. Num processo de desenvolvimento natural, o primeiro aspecto que nós temos que trabalhar é a justiça, né? Porque o amor, ele está além da justiça. Então, vamos pegar um exemplo do que representaria a justiça em nós e o amor em nós. Então, o que representaria a justiça? Eu chego em casa, tenho um irmão. Aí eu tenho um pedaço de bolo e eu lembro do meu irmão. Se eu sou justo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir o bolo no meio exatamente. Aí eu sou justo. Estou lembrando do meu irmão, vou dividir o bolo, deixar metade do bolo para ele. É assim? Eu poderia, por exemplo, ser justo, partir o bolo e falar assim, eu vou partir um pedaço a mais para mim, que ele não está vendo, eu estou pensando nele, ó. Mas eu vou deixar um pedaço maior para mim e um pedaço menor para ele. Que justiça que é essa? É a justiça plena? Não. É uma justiça egoística, mas eu estou pensando nele. Só que eu estou pensando mais em mim.
É a justiça voltada para o egoísmo. Não é a justiça plena, porque a justiça plena eu tinha que partir o quê? No meio, né? Mas imagina que na hora que eu estou partindo, né? Eu estou partindo lá, eu não consegui fazer o partir idêntico. Eu falo assim, eu tentei ser justo para ele, mas vou pegar o melhor pedaço para mim. Ainda, apesar de ser justo, eu vou me beneficiar mais do que ele. Eu tenho um traço de vantagem pessoal no processo da justiça. O que seria uma justiça com amor? É eu pensar assim, né? Porque aí eu estou falando do amor, é a justiça com amor, não é a justiça mais sobre o egoísmo. Eu vou deixar o maior pedaço para ele, que é o que eu gostaria que eu fizesse, né? O que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. Se eu escolho deixar o maior pedaço para ele, é porque eu estou sendo uma justiça amorosa. Não é assim? Para mim ser justo, eu só deveria partir igual. Para mim ser justo, mas tendo uma característica egoísta, se eu errar o pedaço ou se eu cortar intencionalmente, eu vou escolher o maior pedaço para mim, já que ele não está vendo. E se eu tenho um traço de amor na minha justiça, eu pegaria o menor pedaço, desejando que eu gostaria que fosse para mim e para ele. Eu deixaria o maior pedaço para ele. Então, olha o que está envolvendo esse aspecto na passagem do batismo com Jesus. Né? No batismo com Jesus, eu estou fundamentando um novo valor sobre a perspectiva da justiça. Porque nós temos dois personagens inseridos na passagem. Jesus e João. Jesus é a representação do amor, João a representação da justiça. Né? Num processo mais natural, era João Batista que deveria procurar Jesus. Mas por que Jesus procurou João Batista? Né? Primeiro, que João Batista ele é uma representação da justiça vivenciada. Vivenciada como? Através do mergulho da água. Né? Eu vos batizo por água, mas virá aquele que não sou digno nem de amarrar ao pagar dele, né? Que representa a expressão que deveria eu estar submetido. Mas por que Jesus vem submeter-se a um batismo? Principalmente no batismo relacionado com a água. E que batismo é esse que João Batista representa? Que no seu aspecto externo, né? No seu aspecto externo, que batismo é esse em mergulhar na água, que nós, na doutrina espírita, conhecemos? É o batismo fundamentado através da reencarnação. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, no tema do batismo, que a água é o símbolo da reencarnação, é o símbolo da materialização, né? E o João Batista representa o símbolo da reencarnação sob a perspectiva da justiça. E como é que ele fazia nesse processo? Ele dizia assim, ó, quem tem erro, declara o seu erro, mergulha na água para mudar suas condições de erro. Então, qual que é o símbolo de João Batista? O símbolo de João Batista é a reencarnação de todo o espírito no plano espiritual,
que tem algum comprometimento com a justiça e que precisa reencarnar para limpar nas águas das experiências físicas os erros cometidos no passado e estabelecer uma consciência perante a justiça pelo processo reencarnatório. Quando ele desencarnar, ele vai averiguar se ele conseguiu liquidar aquilo que ele se comprometeu antes de reencarnar. Então, é mais ou menos, né, você chegar no plano espiritual e falar assim, nossa, eu estou comprometido com determinada área que eu meti os pés pelas mãos. Então, o que eu faço? Os espíritos projetam a sua reencarnação, falam o que você precisa melhorar, porque ele está demonstrando os meus erros. Ó, você está complicado nessa área, que é simbolicamente mais ou menos o que João Batista fazia. Ó, declara os seus erros e mergulha na água. Olha como é que simbolicamente essa expressão de João Batista, né? Aí nós temos que voltar, apesar de nós estarmos estudando aí o batismo de Jesus, João Batista não batiza espírito como Jesus, porque Jesus não tem erro comprometido dentro da justiça. Ele só batiza, né, espíritos que têm erro perante a justiça, porque ele é o símbolo da reencarnação em reajustamento com a consciência perante a justiça. E Jesus não é um espírito que tem comprometimentos com a justiça e que precisa reencarnar para liquidar com a consciência. Aí nós vamos ver detalhes nessas passagens, né? Nós vamos ver detalhes que representam um espírito como Jesus nascendo, sendo batizado por... O que representa isso? Que valor nós estaríamos fundamentando, né? Que valores que fundamentariam para Jesus ser batizado por ele? O primeiro detalhe já está no versículo 13. O primeiro detalhe está ali. Então veio Jesus da Galileia ter com João. O Jesus da Galileia é o Jesus que não operava ainda no seu comprometimento espiritual. Então, é o Jesus até os 30 anos. Porque depois que ele sai da Galileia e ele começa o seu messianato, começa com as bodas de Canaã. É o primeiro ato de Jesus como compromisso operante. Então, até Jesus da Galileia não é Jesus operante, é Jesus antes do messianato. E para ele operar no messianato, ele precisa estabelecer o cumprimento da justiça. Então, o batismo de Jesus representa a transição evolutiva do espírito que não mais tem compromisso com a justiça, porque ele completou as suas perspectivas diante da justiça. Mas então, por que Jesus deixaria se batizar? Isso nós vamos avaliar nos versículos mais à frente. Mas nesse versículo 13, nós vamos ver esses detalhes específicos que caracteriza primeiro, um detalhezinho que nós vamos ter, né? Primeiro é Jesus que vai a João Batista, e não João Batista que vai a Jesus. Então, há uma intervenção da perspectiva do amor naquilo que opera a vida de João Batista. Né? E para mim entender como opera a vida de João Batista, eu tenho que voltar a João Batista antes de Jesus. Então, como que operaria a vida, a perspectiva de João Batista? Eu venho direcionar os passos tortuosos, né?
Quando João Batista diz assim para os que frequentavam até ali, até antes de Jesus passar por João Batista, porque quando Jesus passa por João Batista, há uma mudança no processo de batismo de João Batista. E nós vamos entender que mudança que é essa. João Batista até ali tratava dos companheiros em erros que não se comprometiam em errar, que não se comprometiam em acertar, desculpa. E nós temos experiências relacionadas com a água em dois aspectos. Eu estou trazendo o material para a turma, depois a turma que quiser aprofundar um pouquinho mais, faz as perguntas que a gente desenvolve em cima das questões que as pessoas quiserem. Tá claro? Dentro do tema que nós estamos favorecendo. Então, veja bem, João Batista batizava em água, mas ele não batizava em água como, por exemplo, aconteceu com Moisés. Qual é a água que Moisés, por exemplo, atravessou? É o Mar Vermelho. Se nós estamos falando de água, nós estamos falando de quê mesmo? Nos aspectos externos? Reencarnações. Então, atravessar Mar Vermelho é diferente, por exemplo, de atravessar ou ser batizado no Rio Jordão. Rio é diferente de mar. É diferente em que circunstância? Primeiro que mar, ele é uma constituição superior em nível de volume do rio. Então, quem atravessa o Mar Vermelho é espíritos novos, ignorantes, que precisam de um número enorme de reencarnações até atingir a consciência da justiça. Então, em João Batista, são espíritos novos que precisam, pelas reencarnações, inscrever as leis que vão fundamentar a justiça. Então, são reencarnações de experiência de escrita da lei. Eu só posso cobrar justiça quem tem as leis despertas na consciência. Então, existem reencarnações que vão escrever a lei, existem reencarnações que vão aplicar a lei. Eu aplico a lei para a justiça fundamentar não no mar, mas no rio. Está claro isso, gente? Quando a gente retrata um processo reencarnatório de rio, são menos reencarnações do que o processo reencarnatório de aprendizado de fixação da lei. Porque eu sou ignorante, preciso reencarnar muito até as leis fixarem em mim. Quando eu reencarno baseado no rio, aí já não é Moisés que vai estar trabalhando, é João Batista, que fundamenta a justiça em reajustamento. E para fundamentar a justiça em reajustamento, são reencarnações específicas com nível de consciência de comprometimento com o erro a ser solucionado. Então, vamos entender, então, a reencarnação com Moisés. É o espírito ignorante que desencarna sem nenhum comprometimento com o que faz. Mata, atua, ele não tem a lei dentro dele ainda, ele está instaurando a lei dentro dele. Então, a ignorância predomina, vai reencarnar, vai voltar junto com o companheiro que matou, mas não tem compromisso de reajustar com o companheiro que matou. Vai colocar junto com o companheiro que matou, o companheiro que morreu, vai olhar para ele e falar assim, eu não gosto desse cara, e mata ele. Então, vira aquelas reencarnações do Mar Vermelho, que são reencarnações que vai despertando potenciais até que o companheiro começa a dizer assim, não sei por que eu não posso começar a matar os outros. Aí o companheiro falou assim, ele está começando a despertar a lei nele. Eu não posso mais desejar a mulher do próximo.
Eu não posso mais e aí vai, não matar, não desejar a mulher do próximo, não. Eu comecei a perceber a grandeza da lei. Aí eu cometo um crime com a lei dentro de mim. Quando eu cometo um crime com a lei dentro de mim, eu volto no plano espirituais com a culpa. E o companheiro me cobra, eu sinto pesar. Essa consciência já não é uma consciência elaborada pela lei do Mar Vermelho, cuja consciência generalizada é a fundamentação de Moisés. Eu comecei a ter um lampejo de uma necessidade de resgate, não posso mais fazer isso. Que mente que é essa? Não é mais a mente de Moisés, é a mente de João Batista, que precisa reorganizar perante a justiça. Aí eu vou reencarnar sobre o guante da culpa, do arrependimento. Vou tentar acertar. Não acerto, pesa mais. Aí eu começo a ter uma cobrança mais evidente na minha consciência, implacável. Aí eu vou escutar, por exemplo, João Batista falar assim: raça de víboras. Porque tentam enganar o pai Abraão. Eu tenho que cortar essas mazelas até a raiz, com o machado. Olha o que é João Batista. É o cara que reencarna sobre a culpa. Eu tenho que arrancar esse processo até a raiz e reencarna sobre o gancho do peso da culpa, né? Sobre a marca do erro dentro dele. Não é assim? E assim vai se elaborando a justiça na consciência do homem sob a perspectiva de João Batista. Aí Jesus procura o João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Tá claro isso, gente? Então vamos para o outro versículo. Aí a consciência de João Batista olha para Jesus, que é o anseio de amor, mas eu trabalho a justiça. Aí eu vou dizer assim, ó. Mas João opunha-se. Eu é que preciso ser batizado por ti, e é tu que vem em mim? Vens a mim? Eu preciso mudar meu padrão de justiça para o amor. Eu é que preciso ser transformado pelo mergulho da água. Eu é que preciso nascer sob a perspectiva de reencarnações, sob a perspectiva do amor. É isso que ele está falando. Mas Jesus, então, faz o quê? É assim? Aí Jesus fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E para cumprir toda a justiça, falta um detalhe. Que detalhe é esse que, para cumprir toda a justiça na sua autenticidade? É eu, o amor, ser deixado batizado por você, justiça. O amor batizando, deixando ser batizado pela justiça, introduz na justiça um ângulo na consciência interior de ter uma misericórdia em si mesmo. Justiça quero, misericórdia, como é que é a expressão do Evangelho? Justiça quero, mas necessito da misericórdia. Eu tenho que ter um ângulo na minha consciência. Então, para um fechamento do ciclo e a justiça completar dentro de mim, eu preciso ter uma misericórdia em mim, não ter dureza, não ter uma cobrança. Então, o que acontece? Então, eu só cumpro a justiça completa se a misericórdia é o ângulo dentro de mim, não a cobrança, a forma como João Batista cobrava.
raça de víboras. É aquela justiça fundamentada no olho por olho, dente por dente. Aí ele coloca, misericórdia quero, sacrifício não. Eu abrando a minha consciência pela misericórdia para dar um salto. Então, uma pessoa que está reencarnando só cobrando, só cobrando, só cobrando, tem uma hora que ele precisa reencarnar com a autocompaixão, com a misericórdia como fundamento para que eu transforme a justiça em amor. Está claro isso, gente? Então, quando Jesus fundamenta-se, então nós estamos falando de um ciclo reencarnatório que sai de rio, porque eu vou sair de reencarnações de mar para depois entrar no rio, para depois entrar no lago, lago de Genezaré, lago, né, assim? Para eu consolidar e transformar a justiça nos aspectos do amor. Por quê? Porque em Jesus não tem reencarnação. Para eu entrar na linha do amor, eu não preciso mais reencarnar. Eu saio do ciclo das reencarnações. Porque Jesus, em se falando de água, se Jesus ele vai para a água, o que acontece com ele? Qual é as passagens que marcam Jesus relacionando com a água? Só em João Batista. Porque se Jesus tenta entrar em água, então ele precisa do esforço de João Batista para Jesus entrar na água. Porque para Jesus entrar na água, ele veio modificar a estrutura reencarnatória do processo reencarnatório que era para um restabelecimento em relação à justiça. É quando você reencarna pela misericórdia, quando você sai do sacrifício para fazer algo espontâneo no amor. Então, é aquelas últimas reencarnações que você nasce em benefício do próximo. Nasce, não é mais pagando. Eu vou pagar na cegueira. Não, eu vou reencarnar para doar minha vista. Eu vou pagar para perder meu braço. Não, eu vou reencarnar com o braço, para me transformar meu braço em peça de amor. Eu salto as reencarnações, não mais para pagar, mas para doar. E qual é as características desse nível de reencarnação? Aí nós vamos para o próximo versículo. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, porque ele não fica muito tempo na água. São reencarnações breves, rápidas, são reencarnações leves, não são reencarnações que você agarra, porque Jesus não consegue ficar na água. Porque quando Jesus vai na água, ele anda sobre as águas. Quando é que um espírito mostra que não precisa mais reencarnar? Quando você passar pela água e você não afundar. Qualquer um de nós que quer testar se nós somos espíritos que ainda precisa reencarnar porque tem alguma coisa ligada à justiça para ser retomado, ou alguma coisa que eu preciso fazer em benefício do próximo, eu tenho que tentar andar na água. Se eu entrar na água e afundar, é porque eu ainda preciso reencarnar. No dia que eu andar sobre as águas e não precisar reencarnar, porque eu não preciso mais reencarnar, o meu peso espiritual não consegue afundar na água. Então, Jesus não precisa reencarnar. No planeta Terra, ele encarnou. E mesmo assim,
Qual é as características de reencarnação de espírito puro? Primeiro, a reencarnação de espírito puro sai por uma gestação diferenciada da reencarnação de espírito não puro. Então, reencarnação de espírito puro é diferente de reencarnação de espírito não puro. A reencarnação de espírito não puro é nascido de mulher. Aí Jesus vai dizer: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Porque nascer sob a perspectiva de João Batista é liquidar, em definitivo, com reencarnações que precisam nascer por mulher. Porque o nascimento de Jesus não é nascido por mulher, é nascido pelo Espírito Santo. Como é que é esse tal de nascimento por Espírito Santo? A fecundação não é feita da forma como é nascido de mulher, pelo processo de reencarnação, pelo processo de fecundação. É feito pelo processo de introdução do espermatozoide no encontro com o óvulo, naquilo que nós chamamos de nascimento in vitro. Hoje, a ciência consegue demonstrar as reencarnações sem fecundação de forma direta. Não é assim? Onde você introduz um espermatozoide no útero de uma mulher para ser fecundado, ou então eu posso fecundá-lo in vitro. Onde não há o ato sexual. Que é um mistério que tinha lá, né, no nascimento de Jesus. Olha como é que a própria perspectiva é reencarnações diferenciadas. Aí a gente tem que entender a característica de um espírito puro, que está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Característica do espírito puro: não sofre nenhuma influência da matéria. Então, não tem como reencarnação de espírito puro ser igual a reencarnação de espírito não puro. Qualquer que seja o grau do espírito não puro, ele sofre influência da matéria e é nascido através do processo reencarnatório de espíritos que não são espíritos puros. Aí nós vamos ver outro detalhezinho que precisa de um estudo mais abrangente para o nosso entendimento, né? Que é a expressão evangélica que fala assim: ó, se dos nascidos de mulher João Batista é o maior, no reino dos céus não se casem, não se dão em casamento. Está isso no Evangelho. Não se casem, não se dão em casamento. E aí ele vai dizer assim: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas dos que estão no reino dos céus, o menor deles é maior do que João Batista. Dos espíritos que não precisam reencarnar, não precisam ser maior do que João Batista. O João Batista é o maior dos nascidos de mulher. Aí são detalhes do processo reencarnatório que nós vamos encontrar, por exemplo. Reencarnação em mundo de prova e expiação é diferente da reencarnação em mundo primitivo. Reencarnação em mundo primitivo é quem nasce sob a perspectiva de Moisés. Reencarnação em mundo de prova e expiação é quem nasce sob a perspectiva de João Batista. E reencarnação de mundo de regeneração e reencarnação de mundo ditoso é reencarnação quem nasce em lago, em vielinha de rio, de lago, até não precisar mais reencarnar. Quem não precisa reencarnar? Espírito puro. Cujos processos reencarnatórios
são completamente diferentes das reencarnações em mundos de prova e expiação. Por exemplo, em mundo de regeneração, como é que é a reencarnação? Em mundo de regeneração, já não é espíritos da primeira ordem. Então, nós temos os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Nós temos reencarnação de homem primitivo, de homem dentro da despertando a lei, e de homem dentro da lei de causa e efeito com João Batista. Isso tudo está dentro das reencarnações mais materializadas. Mundo de regeneração, mudou o aspecto reencarnatório. Eu não reencarno mais dentro da justiça que cobra, eu reencarno dentro da justiça que desenvolve. Então, é reencarnações em lagos, não mais em rio. Qual é o tamanho do lago, qual é o tamanho do rio? O rio tem maior número de reencarnação em relação às reencarnações de lago, que são reencarnações que estão fechando ciclos com a justiça. São reencarnações que nós estamos consolidando o que nós chamamos de evolução em linha reta. Porque quem reencarna em mundo de regeneração começa a caminhar na direção de mundo ditoso, e quem reencarna em mundo ditoso não reencarna com perspectiva de sofrimento. O padrão material é muito pequeno, são reencarnações muito espiritualizadas, o corpo físico é quase próximo do corpo perispiritual, até atingir a condição de espíritos puros. Exemplo, por exemplo, de reencarnações de espíritos superiores que não são igual espíritos puros. Por exemplo, o nascimento de um Buda, que nasceu também de forma diferente, mas já nasceu ainda sob a fecundação, mas tem um nascimento misterioso, que não é aqui nosso tema para refletir, porque nós estamos tratando de reencarnação. Olha a transição que nós estamos fazendo. Saindo de prova e expiação para mundo de regeneração, a reencarnação vai mudar. Tá claro isso, gente? Então, saiu logo da água. É reencarnação breve. São reencarnações pequenas, mas são reencarnações de qualidade. Não é breve no sentido, não. Pode ter até 100 anos, 200 anos. Pode durar bem, mas a quantidade de reencarnação são cada vez menores. Breves no sentido de que elas são... O número de reencarnações em mundo de regeneração e mundo de todos são cada vez menores. Pode ser maiores em quantidade de tempo, mas menores em quantidade de reencarnações. Então, reencarnações de mar são número de reencarnações muito grandes. Reencarnações em mundo de prova e expiação é rio, é mar, semi-rio, virando rio, aí nós vamos ver mundo de reencarnação em mundo de regeneração, né? Que saiu logo da água. Aí o que acontece? Essas reencarnações abrem os céus. Reencarnações onde os aspectos da superconsciência abrem o céu, predominam sobre a inconsciência e a subconsciência, que são os campos de limpeza do passado. A reencarnação com João Batista lava a sujeira do passado, né? Eu resgato o meu passado. Os campos de reencarnações abrem o céu, não é o passado. Abre o futuro. Abre as perspectivas nobres. E viu o Espírito de Deus. Por quê? São reencarnações em que meu espírito começa a senhorar a predominância do espírito sobre a matéria, a segunda escala dos espíritos. Se a gente olhar o livro dos espíritos, quem é que reencarna antes? São os espíritos das imperfeitos.
Primeiras reencarnações, está lá nas primeiras faixas, lá, ó. Espíritos maus, espíritos orgulhosos, aí vem os zombeteiros, aí está melhorando, ó. Zombeteiro é melhor do que mal, ainda, mas é mal. Zomba, ri, aí vai melhorando. Espíritos sábios, ó, espíritos inteligentes, mas que ainda não são bons, até chegar na segunda ordem. Aí nós temos na segunda ordem os espíritos de bondade, os espíritos sábios e os de sabedoria. Aí vem espíritos puros. Quanto mais eu caminho em direção a esses espíritos, mais eu vou saindo de regeneração para mundo ditoso para mundo celeste. São aquelas três hierarquias que estão ali no aspecto externo. No aspectos íntimos, abre o céu da minha consciência, eu tomo contato de realidade com o meu espírito, eu sofro mais influência intuitiva da minha natureza espiritual como pomba, que é uma condição ainda a materializar-se em mim, ainda está no campo do pensar, sentindo, não é assim? Até que eu escuto a voz de Deus dentro de mim. Quando eu escuto a voz de Deus dentro de mim, eu estou nas condições finais da reencarnação. Aí eu escuto uma sintonia, eu e o Pai somos um. Eis que a voz do céu diz: este é meu filho amado, em que me comprazo. São as reencarnações finais em que eu vivo como espírito de sabedoria. Vamos pegar exemplo. No máximo, no planeta Terra, reencarna 2 vezes. Vamos pegar o exemplo Sócrates, que é um espírito de sabedoria, o Buda, que é espírito de sabedoria. Ele já está quase virando espírito puro, então ele só vem uma vez na Terra. Ele não precisa reencarnar, não, em mundos como o nosso, não. Eles vivem em mundos ditosos, mundos celestes. A liberdade de viajar no universo é natural. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, gente, que requer outro estudo. É isso que está tratando esse tema aí, batismo de Jesus. O aspecto mais importante é, quando Jesus se deixa batizar, ele dá um salto no processo reencarnatório. Aí é o que vai acontecer no mundo de regeneração, no mundo ditoso e no mundo celestes e divinos. São reencarnações onde a predominância do amor se fará. Primeiro a predominância da misericórdia, depois do amor, de doação, de plenitude, até você chegar na condição de se transformar no espírito puro. E o que espírito puro é? Ele não tem necessidade de reencarnação, porque ele anda sobre as águas. Há uma identificação plena de nós com Deus. Os espíritos quase puros, eles são líderes de grupos. O Buda criou o budismo. O Sócrates ensina seus discípulos, Lao Tse. São espíritos que vêm aqui de vez em quando, gente. O Chico Xavier já é um espírito que reencarna, não nas condições desses espíritos, mas em uma condição de espírito superior. Ele vai aqui, mas não reencarna tanto aqui, não. Ele vai em mundos que ele tem direito de reencarnar em mundos melhores. Eles vêm como missão. Mas o Chico Xavier precisa de mais reencarnação do que o Buda, por exemplo. Está claro isso, gente? Então, essa passagem de Jesus é uma demonstração da transição que o mecanismo reencarnatório vai passar, porque nós estamos lidando com água. Então, nós temos a água mar, a água Rio Jordão, a água Lago de Genezaré, por exemplo,
que é reencarnações mais de resgate pela misericórdia, pela doação. Aí vai os filetes de água até você não precisar mais reencarnar e andar sobre as águas. Quando o seu espírito chega nessas condições, ele só vem para um planeta desse como missão. Nasce uma vez só. Então, imagina como é que é as reencarnações desses espíritos. Eles vêm na Terra, vai em Marte, vai em Júpiter, vai em Saturno. Ó, vai reencarnando assim. Ele não reencarna dentro do próprio planeta, não. Ele vai reencarnando em planetas diferentes e traz a mensagem. Até ele se ajustar num planeta em que ele faz parte dele, mas esses espíritos, imagina mundos celestes. O espírito não fica preso no mundo. Ele pode ir em qualquer mundo celeste. Ele viaja sobre os mundos. Ele não está aprisionado no planeta. Então, nós precisaríamos, né, desenvolver aspectos mais amplos para esse entendimento, que é a trajetória, né, a trajetória dessas passagens. Então, nós vamos ver Jesus falar com João Batista, né? Convém cumprir toda a justiça para que possa atingir a plenitude em reencarnações melhores. Aí nós voltamos àquela expressão que João Batista fala, porque vai ter que pagar o último I e o último iota. São aspectos diferentes ligados ao processo reencarnatório que todos os espíritos terão que passar para consolidar o caminho reto da evolução. E quando a gente chegar no mundo de regeneração, há espíritos que ainda vão errar, só se eles quiserem, mas vai ter erro. Então, a Terra, por exemplo, chegando no mundo de regeneração, ainda vai ter um umbral, mas é um umbral sem trevas, é um umbral que erra ajustando, mas tem gente que vai caminhar em linha reta. Vai aperfeiçoar, vai chegar uma hora que ele vai sair da Terra como mundo de regeneração, a Terra pode até virar outro mundo, ele pode ir para outro mundo melhor, ele vai em linha reta até chegar à condição de espírito puro. Então, no versículo anterior, abria os céus e vê o Espírito de Deus. É um estágio diferente do processo finalístico, em que eu não vejo o Espírito de Deus. Deus comunica através de mim. E eu me torno um filho amado, o filho unigênito, em que Deus se compraz, porque nesse estágio de evolução, eu quase me transformo em espírito puro. É a retirada das necessidades reencarnatórias em que você passa a ser um espírito sem necessidades de reencarnação. Você só encarna, e mesmo assim você encarna nas condições de um espírito que não sofre influência da matéria. Aí requereria um estudo específico sobre como o espírito puro vive no planeta. Eu já vou dizer para você, Jesus com um mês, com um ano de vida, ele teria a mesma consciência do Jesus com 33 anos. Mas como Jesus não quer aparecer, ele fica ali numa boa. É como se ele fosse assim, ele nasceu e já abre os olhos e fala assim com a mãe dele, ó, mãe, eu sei falar, eu sei tudo que você sabe, eu sei tudo que todo mundo sabe. Eles chamariam de Jesus os gênios dos gênios. Não tem os filhos gênios aí? Menino que sabe falar 6 línguas, menino que toca piano, menino que faz isso. Imagina Jesus. Jesus era gênio desde que ele abriu os olhos. Mas como ele não queria aparecer, ele não demonstrava a sua genialidade, porque ele é um espírito que não foi tamponado pela lei física da reencarnação, porque a matéria não atua sobre nenhuma influência da matéria, é a expressão
nenhuma influência na matéria. Tá claro? Nós vamos dar para o encerrado nossas reflexões da passagem em si e vamos nos abrir às perguntas, nesses 10 minutos finais. Ok, então, Samuel, nós tivemos aqui a pergunta da Maria Esmeralda, que faz a pergunta assim: então, como se explica a reencarnação de Francisco de Assis? A gente explica a reencarnação de Francisco de Assis como característica de um espírito superior. Deixa eu só colocar meu celular para carregar aqui. Se bem que eu não preciso mais nem do... Só um minutinho. Então, o nascimento de... Deixa eu só mudar aqui a... Agora eu vou ficar nessa... A gente conversar aí com a turma aí, ó. O nascimento de Francisco de Assis já é um nascimento que fora de João Batista. O de Francisco de Assis é o nascimento nos campos da misericórdia, ou é um espírito que já trabalha só o amor. Ele não está pagando, ele está amando. Tanto é que Francisco de Assis, provavelmente, dizem que é a reencarnação de João, não é assim? Evangelista, que era tido como discípulo muito amado. É reencarnação de espíritos superiores. João Batista ele pode ser comparado com Lao Tse, são espíritos que estão a caminho de se transformar em espíritos nobres. Diferente dos espíritos, né, que têm necessidade de reencarnação em mundos primitivos. Tá claro isso, gente? Já é Jesus mergulhando com João Batista, sendo batizado por João Batista, porque são reencarnações com características de amor. Respondido a pergunta? Quem fez a pergunta? Ok, a pergunta foi feita pela Maria Esmeralda. Está respondido, Maria Esmeralda. Ué, mas pelo que eu li no livro, ele foi através de um ato sexual, né? Sim, então o espírito, a reencarnação com o padrão de ato sexual ainda é espíritos intermediários que não é espírito puro. O que não nasce com ato sexual é espírito puro. Nenhuma influência da matéria. Jesus nasceu como? Pela fecundação. A Maria teve um filho sem ato sexual. Foi, Jesus foi, mas Francisco de Assis não foi. Não é espírito puro. Mas é espírito superior. Certo. Posso colaborar? Ele concorre com João Batista. Posso colaborar? Pode. A gente pode perceber, inclusive, quanto a Francisco de Assis, que no início da vida dele, até ele se conscientizar, né, ele chegou aí para batalhas, né? Ele tinha na cabeça dele que ele ia ser um cavaleiro, né? Um nobre, etc. Né? E o pai dele, inclusive, muito se orgulhava disso, incentivava ele a isso. Então, quer dizer, no início da vida dele, mostra ele ainda não tão consciente, né? Isso mesmo. Mas aí, de repente, logo no final da adolescência, no início da fase adulta, aí a consciência dele abre, né? Aí ele começa a caminhar realmente para um caminho que vai levá-lo, né, à pureza. Mas o início da vida dele mostra que ele ainda estava ligado de alguma forma na matéria, né? Isso mesmo. Agora é claro que um espírito como Francisco de Assis,
que ele tem uma vontade tão grande, né, de se religar a Deus, ele passa por aquelas primeiras experiências mundanas até para ele entender que ele não quer mais aquilo. Tanto é que ele vai para a primeira batalha dele e ele vê que não é aquilo. Aí ele vai preso, sofre lá por um tempo, né? E depois é resgatado, né? Então, mesmo. enfim, ele é um espírito que, nessa encarnação, né, que a gente conhece, ele adquiriu aquela consciência superior. É o que dá para entender. E aí ele está ali comparável a João Batista. Então, ó, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Poderíamos colocar assim, dos nascidos de mulher, o Francisco de Assis é um dos maiores. E aí é complicado, porque às vezes a gente também tem notícias, João Batista reencarnou como tal, né? Kardec reencarnou como tal, e cada um às vezes vai falando alguma coisa, né? Mas assim, essa questão, assim, o importante é a gente avaliar a trajetória do espírito naquela encarnação. E aí, Isso então, mesmo. procurando colaborar, né? Para essa pergunta aqui da Esmeralda, a gente viu isso, que o Francisco de Assis, no início da vida, ele ainda tinha uma ligação material, mas ele era para descobrir que não era mais aquele caminho. Então, nós temos no livro dos espíritos que ainda precisam reencarnar, dos nascidos de mulher, todas aquelas da segunda ordem lá, ó, os bons espíritos, né? Assim, quantas classes existem na ordem dos bons espíritos? 3. Aí nós vamos ver a primeira classe lá, né? Que eu não estou lembrado. Eu estava tentando pegar o livro dos espíritos aqui, mas eu não estou com ele aqui agora, então não vou perder tempo com isso, não. Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui também a colocação da Fátima Benevides. Ela coloca assim, nos contribuindo também para essa dúvida. Ela fala aqui o seguinte: a reencarnação de Francisco de Assis se assemelha com a de Chico Xavier, oriunda de um relacionamento de um casal, muito diferente de Jesus, que não reencarnou, por ser um espírito puro. É isso que eu entendi. E aí é aquilo que você falou. Jesus, ele encarnou, porque o reencarnar é quem vem várias vezes. Jesus veio uma única vez, mesmo assim, porque ele quis, né, vir para trazer a mensagem do Pai, né, para trazer a renovação, né? Wagner, então, sim. E o importante de tudo é a mensagem que Samuel trouxe, né? A representação dos espíritos que ainda têm compromisso com a lei de Deus, né? Isso mesmo. Ainda nem sequer consciência de que essa lei existe, tem os que têm compromisso com essa lei e os que já vão atuar na vida pelo amor. Então, são aqueles que têm sonhos, isso é que é importante. E nós podemos, só para completar, nós podemos, por exemplo, Francisco de Assis e Chico Xavier, eles são uma dessas 3 classes. Tem 3 lá, ó. Espíritos bondosos, espíritos eu não estou lembrado da segunda classe, e os de sabedoria. Então, vamos dizer aqui, ó, Sócrates, Buda, são esses aí, ó, de sabedoria. O nível reencarnatório desses espíritos ainda são dos nascidos de mulher, mas ainda já devem estar ali quase chegando num processo de reencarnação que ainda é muito difícil para nós entendermos. O Chico Xavier, ele é ou da segunda classe ou da primeira classe ali. Chico, Francisco de Assis. Aí você vai ver um tantão, uma leva de espíritos que estão ali inseridos naqueles que são nascidos de mulher. Que entre eles, João Jesus falou, o maior é João Batista. Isso. Porque ele fundamentava no ciclo de fechamento da justiça dentro da consciência. Ok. Então, nós chegamos aqui às 21 horas, né? Chegou ao final. Samuel, nós te agradecemos muito, né, por todo esse estudo que você trouxe, bem diferenciado, né? E realmente
vamos dizer assim, né, nessas poucas frases aí, você trouxe realmente toda uma dissertação de coisas, e para algum de nós, mesmo para mim, inéditas, né? Então, te agradecemos muito, né? E vamos, então, agora, para finalizar, vamos pedir ao senhor Mendes para fazer para nós aí uma última música, né, de finalização, e logo a seguir nós faremos a prece final. Certa vez eu ouvi alguém contar que além sobre o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na certeza de encontrar visão tão bela. Certa vez eu ouvi alguém contar que além sobre o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar. Obrigado, Mendes. E antes de encerrar, lembrando que estaremos novamente na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, das 20 às 21 horas. Vamos, então, para a prece final. Agradecer a Jesus por este momento, por essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, refletindo sobre as mensagens que ele nos trouxe, e que nós todos possamos realmente beber essas mensagens, né? Internalizá-las dentro de nós, porque dessa forma nós poderemos ser o próprio exemplo delas para aqueles que nos estão próximos. E assim vamos estar contribuindo para a melhoria do nosso planeta com uma era da regeneração. Assim seja. Agradecemos a todos que nos prestigiaram aqui essa noite e esperamos encontrá-los novamente na semana que vem. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, gente. Muita paz a todos. Assim seja. Até uma próxima oportunidade. Deus quiser.